É, Bom dia, pessoal. Meu nome é Natânia Vasconcelos Ribeiro, eu sou facilitador de aprendizagem da disciplina DM350, Aprendizagem e Gestão do Conhecimento, junto com o Felipe Maragni. O nosso objetivo original era apresentar como uma live, né, hoje às 18 horas, estando presente eu como apresentador e o Felipe na retaguarda me ajudando. Acontece que a minha mãe foi hospitalizada, inclusive agora se encontra no hospital, então, e eu vou precisar ir para lá, né, ficar com ela, etc. Então, o que nós resolvemos aqui é que eu gravaria, como estou fazendo a gravação, gravaria essa live para, em seguida, às 18 horas, conforme combinado, né, o Felipe rodar essa live e ficar tirando dúvidas de vocês ao vivo, mas, infelizmente, eu não poderia estar presente às 18 horas devido a este problema de saúde da minha mãe. Bom, mas vamos ver se a gente consegue aqui não ter nenhuma perda de conteúdo de qualidade, né? A disciplina é a DM 350, Aprendizagem e Gestão do Conhecimento. Tá? A nossa professora é a professora Cíntia Cristina Silva de Araújo. Tá? A nossa supervisora é a Lilian de Lima Andrade. Tá? E eu e o Felipe Maragni somos facilitadores dessa disciplina, tá certo? Antes da gente começar a apresentar hoje, que nós vamos falar da semana 4, deixa eu colocar aqui algumas recomendações. Né? É importante dizer que o gabarito das atividades que vocês realizarem, né, elas só vai aparecer depois do aluno ter submetido a terceira tentativa de envio da atividade. Então, muita gente perguntou, e o gabarito não apareceu, eu realizei aqui a atividade. Depois de você ter concluído, né, de ser submetido à terceira tentativa de envio da atividade, você não pode mais enviar nenhuma outra tentativa, você já fez a terceira, aí sim o gabarito vai aparecer. E aí, só o alerta para vocês sempre olharem o cronograma, verificando início e final das atividades avaliativas. Por quê? Uma vez vencida a atividade avaliativa, não dá mais para o aluno submetê-la. E aí você vai ter aí um prejuízo na nota. Né? Então, nós estamos aqui na semana 4, o vencimento das atividades é 2 de setembro, né, da semana 4, que o início foi 19 de agosto, né, segunda-feira, com uma carência até 6 de setembro, certo? Então, atentem para esse cronograma de atividades para vocês não serem prejudicados nas notas. Bom, feitas essas recomendações iniciais, né, nós vamos entrar agora aqui na nossa semana 4, né? Na semana 4, nós tivemos o objetivo dessa semana, né, é compreender a gestão do conhecimento como um recurso estratégico e fundamental para o sucesso da empresa, para o sucesso organizacional. Tá? E aí tivemos já a professora lançando esse desafio, que é da empresa New Venture, né, que é uma empresa de tecnologia, que ele tem como objetivo desenvolver um jogo para um público infantil, um jogo interativo, né, que possa ser utilizado nos aparelhos de celular, tablet, computador e televisão. Então, para isso, o que a empresa fez? Ela pediu lá a equipe de pesquisa e desenvolvimento para que ela discutisse quais seriam as características desse novo produto, como ele poderia ser inovador em relação ao que já existe, né? Então, aquela vantagem competitiva de ser algo inovador, né? Não fazer mais do mesmo. A equipe de P&D pegou esse desafio, realizou um protótipo desse novo produto, tá? E mandou ele para o setor de marketing e finanças, para darem uma olhada. Ou seja, eles avaliaram o protótipo que P&D fez e olhando aspectos como expectativa de mercado, custos, né? Como é que seria a força de venda, se seria um produto atrativo, entre outros fatores. Após essa avaliação do protótipo, né, e também outros gestores de outros setores também avaliaram o protótipo, foram apresentados os posicionamentos acerca do desenvolvimento do produto.
e as ideias, algumas ideias foram aceitas, outras foram refinadas, como normalmente é, né? Num projeto empresarial, né? Quando você passa para o crivo e para a crítica de vários gestores de várias áreas, né? O projeto vai mudando. E lógico que esperamos que para melhor, né? E aí foi realizado esse refinamento no produto, né? Visando uma maior efetividade do processo de produção. Apesar dos riscos envolvidos, a decisão foi volta lá no protótipo, inova um pouco mais, faz as mudanças necessárias, vamos voltar lá a P&D, né? Então, esse é um desafio, né? E aí, as perguntas feitas, né, foram, a New Venture, ela tem processos que facilitam a gestão do conhecimento, da aprendizagem? E a outra pergunta, na New Venture, a aprendizagem ocorre no nível individual ou no nível coletivo, né? Então, aqui eu vou dar a minha resposta, que eu não... essas perguntas não são como perguntas de matemática, né? 3 vezes 7 é 21, né? Então, não é isso, não é exato, não é exato como matemática. Tanto que a administração é uma ciência social, né? Não é uma ciência exata. Então, não tem respostas... Lógico, tem respostas que você olha assim, não tem nada, a pessoa respondeu, não tem nada a ver com a pergunta feita. Mas não tem exatamente uma resposta, é mais da percepção da experiência da pessoa. Então, da minha percepção, respondendo essa primeira pergunta, se a New Venture tem processos que facilitam a gestão do conhecimento e da aprendizagem, né? E olhando só para esse texto, né, que é o texto lá do livro do Takahashi, eu não vi nenhuma menção no texto sobre como foi documentado o conhecimento, porque se eu tenho um processo que facilita a gestão do conhecimento e da aprendizagem, eu tenho que ter como documentá-lo, né? Então, à medida que um processo vai sendo realizado, eu tenho que ter uma forma de documentá-lo, de armazenar esse conhecimento para que ele possa ser transmitido, né? Para que o conhecimento tácito se transforme em explícito. Eu não vi menção no texto sobre como foi documentado o conhecimento e o aprendizado que o pessoal de P&D adquiriu com o desenvolvimento do protótipo. Será que eles registraram lá num histórico, num diário do projeto, que pudesse ser acessado por outras pessoas para consultar? Se tivesse isso, a resposta seria sim, ela tem processo que facilita a gestão do conhecimento da aprendizagem, né? Será que tinha um wiki, né? Será que tinha alguma maneira será que as pessoas gravaram as reuniões de brainstorming da equipe de P&D, que essa reunião pudesse ser vista posteriormente por outras pessoas? Eu não vi nenhuma menção a isso. Então, na minha opinião, olhando só para esse texto, né, eu não vi menção sobre como foi documentado o conhecimento e o aprendizado adquirido com o desenvolvimento do protótipo. Porém, uma ressalva, né, é que o texto dá a entender que existem processos de compartilhamento do conhecimento. Por quê? Porque P&D mandou o protótipo para marketing e finanças darem uma olhada. Também mandou para outros gestores, né? Então, e eu posso dizer que a New Venture tem processo de compartilhamento do conhecimento, né? Talvez eles não tenham uma forma de documentar, mas eles interagem entre eles, né? E deve ter um workflow definido, né? Um fluxo de trabalho definido para essas situações. Olha, produto novo, P&D desenvolve protótipo, manda para marketing e finanças analisarem, manda para gestores de outras áreas analisarem, eles vão dar sugestões, essas sugestões elas são compiladas e voltam para a P&D gerar uma nova versão de protótipo. Esse processo vai numa espiral até que culmine com o protótipo da organização para ser desenvolvido. Bom, essa é a primeira pergunta, tá? A segunda pergunta é se na New Venture a aprendizagem ocorreu nos níveis individuais e coletivos, tá? Então, aí eu considero que ocorreu no nível coletivo, porque, primeiro, não foi uma pessoa só que desenvolveu o protótipo, foi a equipe de P&D, né? Então, é um coletivo, são algumas pessoas.
Além disso, não foi uma pessoa do marketing ou um gestor do marketing que avaliou, foi o setor de marketing que avaliou. Então, portanto, outra equipe, né? Outro coletivo que também trabalhou, mesma coisa com finanças, né? E também teve a atuação individual de gestores, mas realmente eu considero que a aprendizagem ocorreu no nível coletivo. Por quê? À medida que esses grupos, né, essas equipes avaliam o protótipo, elas estão aprendendo com isso, né? Então, esse processo de aprendizado ocorreu, na minha opinião, no nível coletivo. Bom, esse é o desafio, né? Bem interessante, porque suscita todo esse tipo de discussão. E eu vi lá que no fórum temático, né, os alunos foram lá e colocaram os seus comentários, e comentários bastante interessantes lá. Bom, o que é que eu resolvi revisar aqui? Tem muito conteúdo e não dá para, em uma hora, a gente abordar todos os conteúdos. Eu falei, bom, considerando que os vídeos eles já são um resumo dos textos escritos, né? Eu fui nos vídeos e vou fazer um resumão dos vídeos, tá? Que eu acho que isso a gente consegue fazer aqui na nossa hora de revisão. Na verdade, menos que uma hora, né? Para dar aí uns 10 minutos iniciais, para o pessoal tirar dúvidas, comentar, etc. Então, vamos lá ao primeiro vídeo, né? Que é um vídeo rapidinho, né? Bem lúdico, né? De como a gestão do conhecimento pode ajudar a sua empresa, né? E aí esse vídeo conta lá o caso do Lucas, né? Que era um funcionário muito eficiente da empresa, etc. Mas o Lucas ficou doente e faltou, tá? E aí a empresa entrou em polvorosa, porque o Lucas ele detinha conhecimento sobre diversas entregas, né? E várias atividades importantes da empresa estavam na cabeça do Lucas, né? Não tava sistematizado, não era um processo da empresa, não era um trabalho em equipe, né? O Lucas era muito bom, mas ele agia individualmente, né? Não compartilhou essas entregas, essas atividades com seus colegas de trabalho, né? Ele era uma pessoa imprescindível para a empresa, mas eu diria que a empresa era refém dele, porque na ausência dele a empresa não funcionava, né? Então, como consequência isso aí é gestão do conhecimento, né? Que conhecimento? O conhecimento das entregas que têm que ser feitas, dos processos que devem ser realizados para realizar essas entregas, né? Então, esse conhecimento que estava na cabeça do Lucas, né, ele não documentou, ele não sistematizou, ou seja, ele não transformou isso em um processo, né? E como consequência dessa falta de processos, ou seja, a falta de gestão do conhecimento, os seus colegas de trabalho tiveram aí uma grande dificuldade de realizar as entregas, né? Então, esse... Só um minutinho, por favor. Deixa eu só dar uma checada aqui. Como é que está o nosso... O alto-falante está em 100%, está perfeito. Bom, desculpa. Então, como consequência aí dessa falta de gestão, o colega de trabalho do Lucas tiveram uma grande dificuldade nas entregas, porque estava tudo na cabeça do Lucas. Depois disso, o Lucas aprendeu a lição, e aí resolveram, né, a equipe também, a empresa aprendeu a lição, né? Então, aprendeu na dor, né? A gente aprende no amor ou na dor, é isso. Nesse caso, eles aprenderam na dor, né? Sofreram um problema e falaram, peraí, vamos resolver isso. Então, fizeram lá treinamento sobre benefícios de gestão, implementaram um programa de gestão do conhecimento, né? Como é que é esse programa implementado, né? Geralmente é feito com consultorias, algumas empresas fazem internamente, mas na grande parte elas não têm vamos dizer, essa capacidade, né? Esse conhecimento e essa habilidade. Então, geralmente eles fazem com consultorias. E como é que foi essa implementação? Treinamento sobre benefícios de gestão do conhecimento, lá. Toda a equipe foi treinada para uma conscientização geral, né, para entender o que é gestão do conhecimento, que é exatamente esse curso que vocês estão fazendo, né, para vocês entenderem o que é gestão de conhecimento, é o conteúdo desse curso. Instruções sobre como utilizar novos processos e ferramentas para estruturar o conhecimento da empresa,
Então, é usar a tecnologia para documentar o conhecimento tácito e transformar em conhecimento explícito. Basicamente é isso. E aí os resultados que tiveram, né, dessa empresa. Com a implementação de um programa de gestão do conhecimento na empresa, a comunicação melhora absurdamente, melhora muito, reduz a burocracia, descobre-se atividades desnecessárias que só geram calor, né? Só geram ruído, mas que não agregam nenhum valor ao processo, né? Então, tira essa atividade, corta, burocracia reduziu, consequentemente, o tempo gasto em procura de informação reduz bastante. O que as empresas desestruturadas gastam de tempo atrás de informação é um desperdício tremendo, né? Porque isso não está gerando valor nenhum. Basicamente, a informação tem que estar disponível de uma forma quase instantânea, né? Para que eu não pare o meu processo. Aumentou, logicamente, a qualidade das decisões tomadas, porque a decisão ela é totalmente dependente das informações estruturadas e precisas, né? Se eu tenho informação suficiente, eu tomo uma boa decisão, né? Então, se eu vou comprar um carro, é uma decisão de qual carro comprar. Se eu entro numa concessionária sem ter estudado quais são os carros, quais são as minhas necessidades, por exemplo, eu tenho um bebê, então esse carro tem aquela trava de segurança, né, que alguns carros têm, específico para fixar o carrinho do bebê. Se eu tenho um bebê, eu tenho essa necessidade, né? Então, se eu coletei essa informação antes, e aí eu fiz uma pesquisa de mercado, olhei os veículos, os carros disponíveis na minha faixa de preço que eu quero comprar, analisei prós e contras de cada um, quanto é que é o seguro do carro? Ah, esse aqui é um carro muito visado para roubo, o seguro dele é alto. E quanto é o IPVA dos carros, né? Esse carro aqui, qual é a valorização de mercado dele? Se eu quiser vender ele lá na frente, como é que é a tabela FIP desse carro? Então, se eu tenho essas informações, como é que é a mecânica, quais são as referências? Eu entrei lá no Reclame Aqui e dei uma olhada, né, se o pessoal está falando mal ou está falando bem desse carro. Eu vi alguns comentários nas redes sociais. Então, se eu coletei informações, quanto mais informações eu tenho, eu vou tomar uma boa decisão. Na empresa é a mesma coisa, né? Então, o resultado da estruturação de um programa de gestão do conhecimento é ter a informação bem estruturada consequentemente, aumentar a qualidade da decisão. E, logicamente, o negócio da empresa expandiram. Tá? Moral da história, use o conhecimento que já está dentro da sua empresa, e esse conhecimento, eu não fui buscar lá nos Estados Unidos, na Europa, não. Dentro da minha empresa tem bastante conhecimento, tá? Só que ele é tácito, ele não está explícito. Então, a explicitação desse conhecimento, a documentação dele, já vai gerar um resultado tremendo para a sua empresa. E empresa aqui é qualquer uma. Ah, professor, eu tenho uma microempresa, eu sou um microempreendedor individual. Eu tenho, na verdade, meu pai é dono de uma padaria, mas é tão pequena a padaria. Isso aí é para empresa grande, né? Não, é para todo tamanho de empresa. Você pode estruturar. Logicamente, as grandes empresas vão ter aqueles programas bem grandes de estruturação, né? Como a gente vai ver o case da Suzano mais na frente. Mas toda empresa, independente do tamanho, né, ela pode usar o conhecimento que está dentro dela para potencializar os seus resultados. Bom, esse é o vídeo base, né? Como a gestão do conhecimento pode ajudar a sua empresa. Teve um outro vídeo base, que é até de língua portuguesa de Portugal, né? Que é gestão do conhecimento em 6 minutos, né? E esse vídeo, ele é bem interessante, que ele fala assim, olha, o conhecimento é de importância extrema na tomada de decisão, como a gente acabou de ver. Eu comentei o caso, dei o exemplo da compra de um carro, né? É de importância extrema o conhecimento. E hoje é o maior capital das empresas, tá? Não é o seu parque fabril, não é o quanto ela tem dinheiro em caixa, é o quanto ela conhece, tá? E aí ele mostra um fluxo bem interessante do conhecimento, vamos chamar de ciclo do conhecimento, né? E aí o autor diz o seguinte: o conhecimento que a empresa tem, somando a criatividade,
isso gera invenção. Então, conhecimento que a empresa tem, mais a criatividade, eu invento coisas, tá? A invenção, a ideia nova, a inovação, né? A invenção que eu tive, aplicando ao mercado, tem que ser uma invenção que, vamos dizer, atenda a uma necessidade de mercado, né? Então, a invenção que eu tive, aplicando ela ao mercado, resulta em inovação, tá? E a inovação, se a empresa tem uma cultura de melhoria contínua, isso não vai ser um voo de galinha. Eu vou inovar uma vez na vida e nunca mais, tá? Se eu tenho essa cultura de melhoria contínua, essa inovação somada a essa cultura vai dar uma imensa capacidade competitiva da empresa. E essa cultura de melhoria contínua, tá? Que adicionada à inovação gerou uma capacidade competitiva, ela vai gerar mais conhecimento. A empresa, por ter essa capacidade competitiva, ela conhece mais, né? E conhece mais o mercado, conhece mais das necessidades do mercado, conhece mais dos concorrentes, né? Conhece mais de si mesma, das suas forças e fraquezas. E aí esse ciclo continua, tá? Criatividade, invenção, etc, etc. Então, esse ciclo do conhecimento, ele é uma retroalimentação positiva, né? Ou seja, o conhecimento que gera tudo isso, ele vai ser aumentado e esse ciclo vai continuar. Bom, no vídeo também, o autor diz que não basta uma empresa ter dinheiro, ela tem que ter o quê? Uma empresa tem que ter dinheiro, tem que ter capital, né? Tem que ter as matérias-primas para produzir o seu produto, tem que ter os insumos, né? Tem que ter os seus produtos, ela tem que produzir os seus produtos. E, logicamente, tudo isso tem que ter o seu pessoal para manipular dinheiro, matérias-primas, gerar os produtos, desenvolver, vender, etc. Tá? Não basta ter isso, é preciso ter uma estratégia de atuação para buscar uma vantagem competitiva, né? Porque tem um autor que diz, o mercado ele dá tudo, menos a forma como exploramos os recursos. Eu tenho os recursos lá, a maneira como eu exploro como eu os exploro é a estratégia de atuação para buscar a vantagem competitiva, né? Então, eu posso ter na minha propriedade uma mina de ouro, tá? Mas se eu não explorar essa mina de ouro, ela está lá, ela não vai gerar riqueza nenhuma, tá? Bom, então, o que são as capacidades, né? E aí vamos falar um pouquinho de capacidade lá na frente. As capacidades são recursos intangíveis. O que é um recurso tangível? É um recurso que eu posso pegar, tá? Então, eu tenho essa garrafa aqui, que eu peguei nela. É um recurso tangível. O recurso intangível, eu não pego nele, mas eu sei que existe. Exemplo, essa disciplina, ela não existe, a ADM 350, mas eu posso pegar nela, não. Então, a disciplina ADM 350 é um recurso intangível, tá? Ela é uma criação da nossa mente, né, para que a gente possa se estruturar melhor, né? Mas eu não posso pegar no curso ADM 350, é um recurso intangível. Então, as capacidades são recursos intangíveis, que permitem à empresa aproveitar melhor os recursos disponíveis. Então, como é que eu vou explorar essa mina de ouro? Eu tenho que ter capacidade para explorar a mina de ouro. Então, capacidade de pesquisa e desenvolvimento é um exemplo de uma capacidade. Capacidade de inovar. Capacidade, ou seja, poder e saber trabalhar em equipe. Capacidade de liderança, né? Saber exercer a liderança é uma capacidade, né? Então, essas são as capacidades, que se dividem em conhecimento, habilidade e atitude, o chá, né, que já vamos falar daqui a pouco. E os fatores imateriais da competitividade são as formas como as empresas combinam esses conhecimentos para serem mais competitivas, né? Combinam os vários conhecimentos, ou seja, as várias capacidades para serem mais competitivas, né? Eu até mudaria isso aqui para capacidades. Então, ele combinam as várias capacidades para serem mais competitivas. E aí, o vídeo mostra um modelo, o autor mostra um modelo que não é dele,
é do Jay Barney, desenvolvido em 1991, que é o modelo VRIO, valor, raridade, imitabilidade e organização. Vou explicar já o que é organização, porque o resto vocês já mataram, né? E ela é uma abordagem estruturada para analisar vantagem competitiva. Então, através dessa análise VRIO, ou VRIO, né? Você pode identificar recursos, né? Para você saber o quão bem eles estão sendo usados e se eles oferecem vantagem competitiva. Tá? Então, esse valor é o valor do recurso. O meu recurso é valioso? A raridade é a raridade do meu recurso. O meu recurso é raro, é difícil de encontrar. Imitabilidade. O meu recurso é inimitável? Quão imitável ele é? Ah, não, é um recurso raro, mas a pessoa pode imitar ele. Pode criar um similar rapidinho. Não, não, é raro e é difícil de imitar. E aí a organização como é que ele é explorado? Ele é explorado pela organização? Então, esse modelo é uma ferramenta diagnóstica, né? Ou seja, você faz um diagnóstico. Você olha para a sua estrutura e avalia conforme esse modelo. Então, se o modelo não é valioso, desculpe, se o recurso não é valioso, eu não tenho nenhuma implicação competitiva. Ele não é valioso. Tá lá, né? Então, se ele não vale nada, enfim, para a organização não tem implicação competitiva nenhuma. Mas ele é valioso e não é raro. É um recurso valioso e não é raro. Né? Não é um diamante cor-de-rosa, né? Você acha uma vez na vida, outra na morte. Não, ele não é raro, mas ele é valioso. Bom, então aqui a implicação competitiva que se chama de paridade competitiva, né? Ou seja, eu vou estar em paridade de competição com outros, tá? que tenham esse recurso. Por quê? Porque ele é valioso, né? E como ele não é raro, tem muita gente que tem, né? Portanto, eu estou numa paridade de competição com eles. Agora, se o recurso é valioso, é raro, tá? Mas não é inimitável, ou seja, ele é imitável. Ele é valioso, é raro, mas eu posso criar similar. Vai aparecer um chinês rapidinho com um produto similar. Ele é raro, mas o cara achou um similar que vai resolver o mesmo problema, vai atender a mesma dor do mercado, né? Então, eu tenho uma vantagem competitiva temporária. Ou seja, eu posso estar na frente do mercado porque eu detenho esse recurso valioso e raro, mas rapidinho a concorrência vai me alcançar, né? Por quê? Porque ele é imitável, né? Então, alguém vai imitar ele e vai competir comigo, tá? E se o recurso é valioso, é raro, é inimitável, ou seja, não dá para imitar ele, tá? Mas eu sou muito burro e eu não exploro ele na minha organização, tá? Eu tenho uma vantagem competitiva tremenda na minha mão que eu não estou usando. Então, você vê que nesse diagnóstico, às vezes, olhando para a empresa, você fala assim, caramba, nós estamos errando na nossa estratégia aqui. A gente tem um recurso valioso, raro, difícil, inimitável, ninguém consegue imitar isso aqui, mas está explorando, não está explorando ele. Pelo amor de Deus, vamos mudar rápido nossa estratégia para explorar o que a gente tem em mão. Nós temos um tesouro em mão, não estamos aproveitando, né? Então, e se eu passar a explorar esse recurso, que é valioso, raro, ninguém consegue imitar, aí eu tenho uma vantagem competitiva duradoura, né? Então, esse vídeo de gestão do conhecimento, né? O que é isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou conhecendo a mim mesmo, né? Certo? Tem aquele, né, sabe falar, conhece-te a ti mesmo. Eu estou conhecendo a mim mesmo, eu estou olhando para os meus recursos e estou avaliando eles. Às vezes eu não conheço a mim mesmo, as minhas potencialidades, né? Como empresa. Isso vale para a pessoa também, tá? Então, conhece-te a ti mesmo. Bom, gestão do conhecimento, tá, gente? É o vídeo base
gestão de 26 minutos. Aí, a professora, ela apresentou essa videoaula 9, videoaula 10 também, tá? Que é, na videoaula 9, aí tem mais conteúdo técnico, né? Que fala sobre as organizações do conhecimento, né? Então, nesse vídeo aqui, é, ela, é, ela começa dizendo o seguinte: o que é que as organizações, o que as organizações que valorizam de fato conhecimento têm em comum? Então, os estudiosos de teoria da administração, eles foram lá e fizeram uma pesquisa qualitativa, né? Olhando para as organizações que de fato valorizam o conhecimento. E aí acharam algumas características em comum dessas empresas, né? Portanto, eu vou olhar para a minha empresa e dizer: opa, peraí, será que a minha empresa ela valoriza o conhecimento? Deixa eu ver. A minha empresa, as pessoas estão em constante aprendizagem ou parou no tempo, né? A minha empresa promove a aprendizagem para desenvolver competências, tá? Ou seja, ela está de olho na competência, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da competência, né? Elas têm cultura de aprendizagem contínua, né? Ou seja, sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo, eterno aprendiz, né? A empresa tem que ser um eterno aprendiz, sempre aprendendo, nunca achar que, olha, já sei tudo que precisa saber na vida, né? Nós estamos aqui, ganhando dinheiro, estamos muito bem. Lê do engano, porque agora mesmo, em alguma garagem de alguma casinha, tem um cara bolando um produto novo que vai afetar o teu mercado, vai afetar o teu produto, a tua rentabilidade, a tua empresa, a tua organização. Então, essa cultura de aprendizagem contínua é uma característica das empresas que, de fato, valorizam o conhecimento. E as empresas reconhecem que tanto elas como seus membros estão em constante evolução, ou seja, não é só a empresa crescer, os seus funcionários têm que crescer também, com todos os riscos que um crescimento profissional de um funcionário representa. Por exemplo, ele querer reconhecimento, ele querer remuneração melhor, ele querer espaço para realizar projetos mais desafiadores dentro da empresa. E se não, se ele não for atendido nessa necessidade que esse membro em constante evolução conseguiu alcançar, né, um patamar de conhecimento, de habilidade alto, se ele não tiver esse acolhimento pela empresa, ele vai procurar outra empresa. Então, mesmo correndo esse risco, será a empresa, mesmo assim, ela quer evoluir? Ela sabe que no líquido geral vai perder um outro funcionário, mas alguns ela vai conseguir aproveitar e tudo, e vai todo mundo crescer. E esse funcionário que saiu da empresa, mesmo assim, ele vai ter essa gratidão, né? Essa boa experiência que ele teve com a empresa. Pô, nessa empresa eu passei por ela, ó, mas não fala mal dela não, hein? Que eu aprendi pra caramba com ela. Eu tenho esse exemplo, né? Eu trabalhei 3 anos na Arthur Andersen, que agora chama-se Accenture, né? Que foram 3 anos em que eu aprendi muito. Saí da Accenture para outros voos, né? É exatamente porque eu cresci bastante, assim, em termos de conhecimento, de mercado e tudo isso, né? Surgiu uma outra oportunidade, eu fui, mas até hoje eu tenho esse carinho pela empresa. Primeiro, foi a minha primeira empresa, né? Depois de eu me formar, e também foi uma empresa em que eu aprendi muito. Então, é uma empresa que, se alguém falar mal, eu brigo. Eu falo assim: não, desculpa, cara, não fala mal da Accenture, não. Né? Porque eu tenho na minha memória uma empresa que me ajudou muito, né? Me fez evoluir bastante. Bom, um parênteses aqui sobre o que o acrônimo SHA, né? Que são as 3 formas de manutenção das competências, né? A gente falou tanto de competência, né? Até nos outros vídeos, né? O SHA é um acrônimo para conhecimento, habilidade e atitude, né? Que são as 3 formas de manifestação das competências. Então, o C do SHA é conhecimento, é o saber. Então, eu posso, por exemplo, saber fazer como se faz um bolo de cenoura. Eu sei como se faz.
Já fiz algum, nunca fiz, mas eu sei de cor, falo para você quais são os ingredientes, né? Como é que é o modo de preparo, eu falo tudo, eu sei, mas eu nunca fiz, né? Ou eu fiz uma vez só, ficou ruim pra caramba, né? Então, eu posso ter o C, o conhecimento, mas posso não ter a habilidade. Não, eu tenho conhecimento, eu sei fazer bolo de cenoura, eu tenho habilidade. Eu já fiz centenas de bolo de cenoura. Eu errei nos primeiros, mas agora, né? Se eu nunca fiz um bolo de cenoura na vida, com certeza errarei bastante nos primeiros que eu fizer, pois vai me faltar habilidade. Eu não tenho habilidade. Então, o que é habilidade? O ser é o saber. Habilidade é o saber fazer. Então, não basta saber como se faz o bolo de cenoura. Eu tenho que fazer uma centena deles para eu ter a habilidade de fazer bolo de cenoura, um bolo de cenoura gostoso. Né? E o que é a atitude? É o querer fazer. Então, eu posso ser uma pessoa que já fiz centenas de bolos de cenoura, sei de qual é salteado como fazer, tenho todo conhecimento. Eu falo assim, ô, pai, faz um bolo de cenoura. Puta, não tô com vontade, cara. Não tô, não... Então, ou seja, a minha atitude é de não querer fazer, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude, como se isso transporta para a empresa? O profissional ele pode ter o conhecimento, ele estudou, ele sabe toda a técnica, ele pode ter a habilidade, né? Essa técnica ele empregou várias vezes, ele realmente é hábil, né? Mas ele está com atitude passiva, ele está, sabe, com pouca energia, ele está dedicando pouco àquilo. Por quê? Se ele está enfrentando algum problema em casa, então a atitude dele perante aquela capacidade, né? É que está prejudicando. Então, conhecimento, habilidade, atitude, o chá, né? Esse acrônimo para conhecimento é acrônimo para as competências, tá? E isso é que as empresas têm que olhar bastante. Bom, as principais características da organização, do conhecimento, né? Análise crítica, comunicação horizontal, mudança organizacional, sentido organizacional, excelência e integração dos grupos. Então, essas características, a professora destrinchou cada uma delas, né? Então, por exemplo, análise crítica, o que é uma empresa ter análise de crítica? É reconhecer a necessidade de melhoria contínua, né? É mexer em time que está ganhando. Quer dizer, não, o time que está ganhando não se mexe, né? Não, eu tenho que estar sempre analisando os meus erros, sempre reavaliando os meus pressupostos, aquilo, as minhas premissas. Eu tenho que dizendo, não, eu tenho que melhorar continuamente. Ah, se eu tô... Mas, cara, mas você já está no topo, você já é o primeiro, né? Mas você quer permanecer primeiro? Tenha análise crítica. Esteja sempre analisando a situação para não se pegue de surpresa, né? Para verificar quais são as suas capacidades mesmo. Olhe para você, conheça-te a ti mesmo. Isso é análise crítica. E mexa no time que está ganhando, sim. Tá? O outro aspecto, estamos falando dos aspectos das organizações do conhecimento, né, características, né, é a comunicação horizontal. Então, diferentemente daquelas organizações que têm uma forte estrutura verticalizada, né, onde a comunicação ela é vertical, né, os pares não se conversam muito, né, essa não é uma organização do conhecimento. As organizações de conhecimento elas têm essa comunicação horizontal. A comunicação é descentralizada, é flexível, as pessoas dos mesmos níveis hierárquicos conversam bastante, tá? Existe transparência nos procedimentos, né? E as pessoas têm acesso à informação. Eu preciso saber, está lá a informação. Tem um banco de dados em Power BI que está lá disponível para quem quiser consultar as vendas dos últimos 5 anos, por produto, por região e tudo, você tem essa facilidade de acesso à informação. Depois tem o sentido organizacional. Sentido organizacional é muito interessante essa parte. Eu até me atrevi a expandir um pouco mais o que foi colocado no vídeo, né? Então, o sentido organizacional é exatamente o que o americano chama de sense making, né? Ou seja, o fazer sentido, é dar sentido à empresa. É aquela busca por padrões que a empresa possa ter, né?
são as narrativas compartilhadas da empresa, né? Uma narrativa, é que hoje a palavra narrativa, vamos dizer que ela está meio que contaminada, né? Porque tem umas narrativas muito ruins, né? As narrativas para justificar mentiras, mas não é isso, não é isso, né? São narrativas, ou seja, histórias contadas sobre a empresa e que são compartilhadas essas histórias e que criam e ajudam a criar exatamente esse sentido organizacional, né? Isso o sentido organizacional é altamente influenciado pela cultura organizacional, pelas experiências dos colaboradores, experiências anteriores, os profissionais mais antigos, e, lógico, pela percepção de quem está lá, né? A percepção de quem está lá. Só um minutinho, por favor, deixa eu baixar esse celular aqui. A percepção de quem está lá. Então, e aí significa ter modelos mentais compartilhados. Espera aí, professor, o que é modelo mental? Modelo mental compartilhado é um modelo mental. Aí eu vou pegar lá o livro do Peter Senge, A Quinta Disciplina, que é um livro fantástico que é recomendável para todo mundo que quer estudar a organização aprendiz, né? A organização que está sempre aprendendo, né? Então, o que é um modelo mental? São pressupostos profundamente arraigados na nossa mente. Eles influenciam as nossas decisões grandemente. São generalizações, são ilustrações, são imagens, são histórias que influenciam a nossa maneira de compreender o mundo. E nele agir, ou seja, tomar decisão. Eu sou altamente influenciado por modelos mentais. Tem vários modelos mentais bons, mas tem alguns ruins que eu vou mostrar aqui. Modelo mental bom. Um deles é: o mapa não é o território. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: quando você está olhando uma coisa, você não está olhando o todo. O mapa da realidade não é a realidade, não confunda ele com a realidade. Se você está analisando um problema, saiba que ele está inserido, né, num contexto muito maior. Você está olhando só para esse pedacinho. Então, ter isso sempre em mente, sempre que alguém te apresentar alguma coisa, você fala assim, você pensa, o mapa não é o território. Ou seja, ali eu não estou olhando tudo, né? Então, o mapa da realidade não é a realidade. Mesmo os melhores mapas, eles são imperfeitos, né? Porque eles são reduções, né, do que realmente representam. Um segundo bom modelo mental é chamado navalha de Ockham, né? Ou seja, as explicações mais simples são as mais prováveis de serem as verdadeiras do que as complicadas, né? Às vezes a gente tende a dar uma explicação tremendamente grande sobre uma coisa, né? Exemplo, olha, o O meu colega não veio ao encontro aqui comigo. Ah, deixa eu ver aqui. Puxa, sabe o que deve ter acontecido? Ele deve ter. Alguém deve ter marcado um outro compromisso com ele. Eu acho que eu sei. Foi fulano de tal, marcou um outro compromisso e ele preferiu se encontrar com fulano do que comigo. Mas pode ser que isso seja porque eles estão tramando alguma coisa lá da empresa, né? E eu acho que é isso mesmo, hein? Acho que eles estão tramando alguma puxada de tapete em mim, por isso que ele não veio no almoço aqui comigo. O cara ligou para ele, antes dele sair, falou, não vai almoçar com o Natan, não. Vai almoçar comigo que eu vou te explicar a situação e a gente passa a perna nele. Puta explicação complicada. Às vezes o cara esqueceu do compromisso, né? Certo? Às vezes o cara teve um imprevisto, vai te ligar depois, né? Então, a navalha de Ockham é um modelo mental importante para você não criar teoria de conspiração para explicar um fato. E também um outro é a navalha de Hanlon. Tem vários, eu vou ficar em três para dizer que, só para explicar o que é um modelo mental, é uma maneira de pensar que vai dirigir a atuação, né? Então, a gente não deve atribuir a malícia o que mais facilmente explicado pela estupidez, né? Então, é você olhar para um conhecimento e falar assim, não, o cara fez por burrice mesmo. Não, ele fez por maldade, esse cara é mal intencionado, tal. Então, não atribua a malícia, não atribua ao mal capacidade maior do que a que ele realmente tem, tá? Agora, tem um monte de modelo mental ruim, aí tem bastante, tá? Que se aplica à empresa. Um que o cara fala assim, não, trabalhar sozinho é sempre melhor.
porra, esse cara vai se isolar. A outra que diz, quem trabalha muitas horas, esse é que é o cara valorizado. Pô, o sujeito vai passar o dia na empresa, vai ser improdutivo, só vai olhar para quantas horas ele trabalha. Vai chegar às 7 horas da manhã, sair 10 horas da noite, fazer praticamente o mesmo, até menos, do que aquele outro que trabalha objetivamente no horário de trabalho. Por quê? Porque ele está com esse modelo mental na cabeça dele. Ele incutiu na cabeça dele, né, o modelo mental de que é quem trabalha muito, muitas horas, é que é o cara bom, né? Merece promoção que dedica mais tempo à empresa, tá mais ou menos nessa linha, né? Aquele que tem hora para entrar, não tem hora para sair, é tudo a mesma linha, né? Também esse aqui é o cara que nunca discorda, né? Não vou discordar aqui não, puta, eu sei que a ideia que o gerente está dando está errada, mas puta, não vou ser o cara que discorda não, porque ele tem um modelo mental que diz que discordar não pode não ser a melhor estratégia, né? Aqui um modelo mental machista, né? Ter funcionário mulher dá muito trabalho. Então ele vai dar preferência a contratar homem e vai perder ótimos talentos, né? Na sua vida. Vai ser um gestor que vai contratar mal, né? Com certeza. Demonstrar emoção significa fraqueza. Eu não vou chorar na frente dos meus subordinados, mas nem a pau. Se eu chorar, eu sou um fraco, né? Fazer pergunta é sinal de despreparo. Puta, não entendi nada que esse cara falou, mas não vou perguntar. Ele vai achar que eu não sei? Puta. Aí você fica com essa dúvida tremenda e faz um monte de besteira lá na frente, né? E daí por diante tem vários. Depois eu vou disponibilizar esse mapa mental para vocês. Isso é um mapa mental, não é um modelo mental, é um mapa mental, tá? Que tem vários desses casos aqui, tá? Bom, e muito importante aqui nesse segundo aspecto, né, que é o sentido organizacional, é ter visões de futuro compartilhadas, né? Compartilhadas entre os profissionais. O outro aspecto de uma organização do conhecimento, né, é a mudança organizacional, né? A mudança organizacional é basicamente valorizar a mudança. As organizações do conhecimento, elas têm a mudança é um valor, né? Ela está sempre presente, ela está na identidade da organização. A empresa está sempre mudando, sempre mudando. Você pode morrer do coração, mas de tédio você não morre nessa empresa, porque ela está sempre mudando. Ela tem uma postura positiva diante da mudança. Ela olha para a mudança como uma oportunidade de desenvolvimento. E não como uma ameaça, né? Mas tem pessoas que olham para a mudança como uma ameaça à sua situação, aos seus planos, né? Essa é geralmente uma visão individual, né? Aquela pessoa que se agarra, né? Que o americano chama de tree hugger, né? Você se agarra no tronco, se agarra no seu cargo, na sua função, ele vai morrer abraçado com o seu cargo, com a sua função, quando não for substituído. Então é aquela pessoa que não tá bom do jeito que tá, cara. Não, para quê implementar esse RP aí, esse software novo? Não, eu vou perder o meu controle aqui. Eu fazia a coisa desse jeitinho, eu sempre faço há 10 anos. Pô, os caras vão querer mudar a minha forma de trabalhar. Não quero, né? Então, esse tipo de postura, né, não é de uma organização do aprendizado. Excelência organizacional, né? Então, é lógico, a gestão do conhecimento, né, ela é voltada para resultado. Né? Voltada para resultado. Eu posso obter resultados tangíveis ou intangíveis, como a gente vai ver no caso da Suzano. Né? Então, a gestão do conhecimento, ela é um processo sistemático, intencional, articulado, né? Eu tenho que criar o conhecimento, eu tenho que codificar, ou seja, eu tenho que classificá-lo, estruturá-lo, eu tenho que disseminar para as pessoas, tá? E aí eu aplicar. O que é aplicar? É apropriação, né? Então, a disseminação do conhecimento, de um, da, o conhecimento disseminado, né? Basicamente é só conhecimento. Quando eu aproprio, quando eu aplico, aí eu venho para a habilidade. Eu desenvolvo a habilidade e eu aplico esse conhecimento, né?
Isso tudo é visando obter resultados tangíveis ou intangíveis. E aí, a gestão do conhecimento, ela combina TI com conhecimentos e habilidades dos indivíduos, né? Só não dá para combinar com atitude, certo? Que atitude é algo particular de cada pessoa. Mas ela transforma, quando eu pego uma habilidade de um indivíduo, por exemplo, a maneira como o cara faz um bolo de cenoura, né? E eu crio um treinamento, né, do método Natan de fazer bolo de cenoura, né, eu estou transformando o conhecimento tácito que o Natan tem na cabeça dele, das dicas, né, que ele tem e das maneiras que ele faz para fazer um bom bolo de cenoura, eu estou transformando esse conhecimento tácito dele em explícito, de maneira que outras pessoas possam, né, aplicar esse mesmo conhecimento. Tá? E, finalmente, há um dos aspectos, a parte de integração. Né? As organizações do conhecimento, as pessoas se falam muito. Né? A estrutura de organização é integradora. Ele não fica restrito a um grupo conhecimento. Né? E a organização está sempre criando condições para os grupos desenvolverem as suas competências, aplicarem os seus conhecimentos, né, nas melhorias de processos. Então, a turma se fala muito. Tá? Então, essas são as características de organizações do conhecimento. Tá? A professora fala dos pilares da gestão do conhecimento, né, que é a criação, a utilização, a retenção e a medição. Né? Ou seja, você cria o conhecimento, você transforma ele de tácito em explícito, né? Você aplica esse conhecimento, né? Aprimora ele, tá? Você retém ele, documenta, constrói modelos conceituais, gera informações em bancos de dados, né? Ou seja, armazena o conhecimento, né? E, logicamente, você tem que medir ele, tá? Para saber se ele está sendo útil para a organização, se ele está levando a benefícios tangíveis ou intangíveis, né? E eu tenho que medir. A benefício tangível, não, essa aplicação desse conhecimento, né, resultou na geração, da criação de um processo de fabricação que reduziu o custo de produção do meu produto, né? Então, como é que eu vou medir isso? Pelo custo de produção. O custo de produção estava dando uns R$ 5 a unidade, tá? E depois aplicou, ele baixou para 4,50. Depois que eu aperfeiçoei, ele foi para 4,20 por unidade. Então, está caindo. Tá? Então, você tem que medir objetivamente. Tá? E aí, falar de várias ferramentas e técnicas de gestão do conhecimento, né? Para a criação. Aqui eu não vou entrar em detalhe, que está no vídeo lá, né? Mas ferramentas para criação e captura do conhecimento, para compartilhamento e disseminação do conhecimento, né? E também para absorção e aplicação. Então, aqui tem só um detalhe, né? Que aqui são a tecnologia de e-learning, né? Que é Computer-Based Training ou Web-Based Training, ou seja, treinamento na internet. Está cheio, está cheio, está cheio. Né? Então, isso a empresa pode aplicar, né? Então, desenvolveu lá um processo e tudo, né? Institucionalizou ele, criou o processo e tudo. Quer treinar o pessoal? Faz e-learning disso aí. Né? As empresas têm agora as universidades, sei lá, Volkswagen, tem a Universidade Volkswagen, né? Tem um monte de e-learning, um monte de treinamento, né, sobre várias técnicas, né, metodologias, etc., né, que a empresa olha e fala assim, eu preciso treinar o meu funcionário nessa técnica para ele desenvolver conhecimento e, com base nisso, desenvolver habilidades, certo? O chá. A atitude vai depender do cara, dele querer aplicar, impor energia, né, sobre. Também ferramentas para criação e captura de dados, né? Para outras para compartilhamento e disseminação, tá? E outras mais para absorção e aplicação, né? Sistema de suporte à decisão, entra aqui a IA,
né? Entram outras técnicas, né? Para absorção e aplicação do conhecimento. Beleza? Bom, essa é a videoaula nova, né? Não está vendo que se a gente ficar só nas videoaulas, a gente praticamente ocupa a hora, né? Então, eu preferi fazer o resumão da videoaula, porque aí realmente, aí está o resumo de todas as leituras também, tá? Finalmente, a gente chega no videoaula 10, né? Que é o caso da Suzano, né? Da Suzano Papel e Celulose. Então, a Suzano Papel e Celulose ou apenas Suzano, né? É uma empresa brasileira de papel e celulose, a maior produtora global de celulose de eucalipto, então a maior do mundo, uma das 10 maiores do mercado de celulose, além de líder mundial no mercado de papel. Tem 60 marcas, né? Em 4 linhas, a sede é em Salvador e a sede administrativa em São Paulo. E tem operação em 60 países. Então, uma baita organização, uma baita multinacional brasileira, né? Foi fundada em 1923 por Leon Pfeffer, tá? E aí, tá lá no vídeo, em 1900, esqueci aqui, mas teve a fusão da Bahia Sul com a Suzano, criando a Suzano Papel e Celulose, que é a empresa onde foi implementado um projeto de gestão do conhecimento, que nós vamos ver aqui. Então, nessa empresa, esse projeto chamado de Programa CLIC. Então, o que é o Programa CLIC? É um programa, é um projeto de gestão do conhecimento, né, que visava a transferência do conhecimento entre os profissionais, né, entre as áreas, e melhoria das práticas gerenciais. Eles tiveram alguns desafios, como, por exemplo, que é um desafio que existe nas empresas que fazem fusões, incorporações, etc., né? As diferenças culturais. Então, a Bahia Sul tinha a sua cultura, a Suzano tinha a sua cultura. Quando as duas se juntaram para formar a Suzano Papel e Celulose, né? Tem os choques culturais, tem as disputas políticas, etc., né? Então, esses desafios afetaram esse projeto, tá? E eles tinham esse desafio de integrar as melhores práticas dessas duas organizações, né? Então, a turma da Bahia Sul falou assim, melhor prática é minha para esse processo. A turma da Suzano dizia, não imagina, a nossa é muito melhor, né? Então, começava uma disputa ali, né? E isso, logicamente, afetou o projeto. Eles fizeram um benchmarking, né, com Alcoa e Siemens, né? O que é benchmarking? A professora explicou lá atrás, né, nos vídeos sobre benchmarking, mas também foi explicado em outras disciplinas, né? Benchmarking basicamente é você olhar para o mercado e o que é que as outras empresas estão fazendo e como é que elas implementaram, por exemplo, nesse caso, gestão do conhecimento. Como é que a Alcoa fez isso, né? Como é que a Siemens fez a implementação de gestão do conhecimento na sua empresa? E aprender com os erros e com os acertos dessas empresas. Isso é benchmark, né? Você olhar para o mercado, as pessoas que já fizeram coisas e você adaptar para a sua realidade, né? Ou você comparar, né? Como é que foi o programa da Alcoa com o programa da Siemens, né? A da Alcoa teve esses pontos fortes e esses pontos fracos. Da Siemens teve esses pontos fortes e esses pontos fracos. Outras empresas, né? Será que, sei lá, a Unilever não implementou um programa desse? Vamos ver como é que foi, né? E com base nisso, a gente traz um aprendizado para o nosso projeto da minha empresa. Isso eu posso fazer, isso tem informação disponível no mercado bastante, né? Então, professor, mas minha empresa é pequena. Pois é, mas você pode aprender com os grandes, né? Lógico, você tem que adaptar para o seu tamanho. Talvez você possa olhar, meu pai tem uma padaria, ok, talvez tenha programas de gestão do conhecimento em redes de padarias, né, que seria interessante você olhar o que é que esse pessoal fez para talvez tentar aplicar na padaria do seu pai. Tamanho da empresa não importa, né? Esse programa Clique, ele tem um processo, deixa eu aumentar aqui um pouco, isso aqui está pequeno, né? Esse processo do programa Clique está lá no vídeo da professora, né? É simples. O funcionário enviava a sugestão, tinha um departamento de competitividade que analisava as várias sugestões, né? Fazia o processo de avaliação.
onde ele olhava para o tal do retorno mensurável e retorno não mensurável. Vou mostrar exemplos aqui do que é cada um deles, né? É um retorno que você mede em números, um retorno que você não mede em números, que é difícil de medir. Ah, sei lá, imagem da empresa. Até tem alguns indicadores sobre imagem da empresa, né? Mas é meio não mensurável. Ah, custo de produção. Opa, isso é um recurso mensurável. Meço o custo da produção era R$ 5, baixou para 4,50 por unidade. Caiu, né? Avaliava a sugestão, olhando para esses retornos, né? E verificava também com relação a se estava alinhado com os objetivos estratégicos, se tinha redução de custos, tá? Na sugestão que o profissional enviava, tá? A ideia era aprovada, ela era implementada, tá? Poderia ser uma implementação interna, pode ser uma implementação externa, externamente à empresa, tá? E aí deu ganhos a implementação da ideia do funcionário, bônus para ele, bônus para o chefe dele, tá? Então, programa simples, legal, bacana, inteligente, tá? O que ele fazia? Os profissionais enviavam sugestão, a remuneração era proporcional ao ganho financeiro gerado pela sugestão. Se a sugestão deu ganho financeiro alto, o colaborador receberia mais na folha de pagamento, menos, né? E também não só o funcionário, mas o gestor também era beneficiado. Então tinha esse meio que trabalho em equipe, né? Até porque o funcionário ele teria que abrir a sugestão para o gestor, né? E quase que como os dois apresentarem para esse comitê. Bom, isso é o programa, basicamente, né? Tem outros detalhes, mas isso é o que mais importa. O que são retornos mensuráveis, né? Benefícios financeiros, né? Redução de custo, aumento de receita, né? Aumento da margem de lucro, né? Aumento da eficiência operacional, redução de desperdício, né? Isso tudo é mensurável, né? E o que é retorno não mensurável? Melhorou o clima da empresa com essa implementação, né? Teve um impacto positivo na comunidade. É difícil de medir, mas você sabe que é bom, né? Melhoras de segurança, algumas podem até ser medidas, como pela redução dos acidentes de trabalho. Mas tem algumas melhorias que falam assim, não, cara, melhorou o ambiente de trabalho, as pessoas estão mais satisfeitas aqui trabalhando. Mas, é só fazer uma pesquisa, professor. Eu sei, tem maneira de você pegar esse intangível e tentar quantificá-lo, né? Esse retorno, desculpe, intangível não mensurável, e tentar medi-lo, né? Mas eles são de difícil medição. Ok? Bom, pessoal, eu acho que basicamente é isso, né? Peço mais uma vez desculpas a vocês aí por não estar ao vivo às 18 horas, o Felipe vai estar me substituindo por essa questão aí de doença na família, minha mãe está hospitalizada, eu vou terminando esse vídeo direto para o hospital, mas basicamente o que a gente viu na semana 4, conhecimentos e organizações, com o objetivo de compreender a gestão do conhecimento como um recurso estratégico, tá? Passamos pelo desafio que a professora apresentou, tá? Sobre a empresa alemã New Venture, tá? Passamos pelo vídeo de gestão do conhecimento, como a gestão do conhecimento pode ajudar a empresa, o vídeo lá do autor de língua portuguesa, né, do português de Portugal, gestão do conhecimento em 6 minutos, e as duas videoaulas da professora, a videoaula 9, as organizações do conhecimento, e o case, a videoaula 10, que é o case da Suzano. Tá bom? Espero que tenham aproveitado bem e vou encerrar aqui a minha gravação. Tá certo? Muito obrigado e um grande abraço aí para vocês.